Chegamos à nossa 26ª aula, da unidade 2 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Hoje falaremos sobre o desenvolvimento organizacional, que é o famoso DO, né? Então, dentro da nossa estrutura, os nossos subsistemas da administração de recursos humanos, já vimos 3, e estamos finalizando o subsistema de desenvolvimento de recursos humanos. Nas aulas anteriores, a gente comentou sobre treinamento e desenvolvimento de pessoal. Particularmente, na última aula, a gente falou sobre educação corporativa, universidade corporativa, que são dois temas bem relevantes. E hoje vamos falar sobre o DO, que é o desenvolvimento organizacional. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que tanto as organizações como as pessoas que nelas trabalham estão em constante mudança. Então, a gente está sempre mudando, Nós somos diferentes do que éramos há um ano atrás e seremos diferentes daqui a 2, 3 anos, certamente. Por quê? Porque novos objetivos são estabelecidos, velhos objetivos são revistos ou modificados. Então são situações que acontecem na nossa vida que a gente muda os planos, A organização também faz isso, Novos departamentos podem ser criados, velhos departamentos podem ser reestruturados ou extinguidos, Então é dinâmico, porque as coisas mudam, o mercado muda, as informações que as pessoas têm cada vez são maiores. Então as pessoas podem sair da organização, então entrar outras pessoas com outras ideias, outras percepções. As pessoas podem mudar do cargo, novas pessoas são admitidas, com fôlego, sangue novo. Os produtos podem sofrer alterações profundas. Então a gente que trabalha aí com a sustentabilidade, hoje se cobra muito dos produtos, a questão da matéria-prima, o quanto elas vão impactar depois de descartadas, o que foi utilizado para a produção daquele produto. Então tudo isso é visto. Hoje mesmo eu estava vendo a respeito de uma embalagem de iogurte, que a empresa estava fazendo a embalagem feita a partir de papel, toda estruturada, claro, para acondicionar o produto, que é o iogurte, e bem interessante. Aí estava mostrando embalagens de um famoso refrigerante, embalagem de suco, que pertence a um conhecido fabricante de refrigerante, também sendo feito de papelão. Então produtos podem sofrer alterações profundas e a tecnologia ajuda também nisso, no caso dessa parte sustentável, essa troca da embalagem de plástico pela de papel. Então eu coloquei essa figura aqui para mostrar que às vezes o sentido da seta vai mudar de direção, Então estava indo para um lado e mudou por uma série de razões. Então as pessoas também se desenvolvem, Nós nos desenvolvemos, aprendemos novas coisas, modificamos nossos comportamentos e atitudes, desenvolvemos novas motivações, também criam novos problemas, Então tem pessoas que são, parece que, expert em criar problemas. Os tempos mudam, então a gente aprende novas coisas, existem novas exigências, essa mudança organizacional. Então, nas organizações, algumas mudanças ocorrem por força de oportunidades que surgem, enquanto que outras são projetadas com bastante antecedência. O termo desenvolvimento, então, é aplicado quando a mudança é intencional, quando há todo um planejamento em que vai resultar naquela mudança intencional, projetada com antecipação, Então, quando a gente fala assim, olha, a Apple está desenvolvendo o novo iPhone, para ser lançado daqui a 12 meses, isso significa que ela está desenvolvendo esse novo produto. Ela já está se antecipando a essa mudança que ela quer provocar
ao colocar um produto mais atual em termos de tecnologia para concorrer com o próprio produto dela, que se tornaria, entre aspas, um pouco obsoleto. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa parte aí de obsolescência programada, né, podem ver o nosso curso também nesse canal no YouTube, um curso gratuito sobre logística reversa. Então, quando se fala em treinamento e desenvolvimento, a gente tem uma noção microscópica, né? Quase individual. Então, eu estou sendo treinado para fazer essa atividade. Então, quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, é como se fosse uma questão individual, né? De cada pessoa, como se a gente estivesse traçando essa linha que a pessoa individualmente vai percorrer. Só que quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, peguem a palavra desenvolvimento organizacional. Então, desenvolvimento da organização. A noção é macroscópica, né? Sistêmica. É sistêmica porque uma coisa tem a ver com a outra, como se fosse essa engrenagem, uma pessoa com relação à outra, né? Então, é sistêmica, macroscópica. Fala-se aqui em termos organizacionais e globais, e não individuais, né? No longo prazo e não no curto ou no médio prazo. Então, o conceito de desenvolvimento organizacional, o DO, está ligado aos conceitos de mudança e capacidade adaptativa da organização a essa mudança. Pessoal, as mudanças ocorrem com frequência no mercado. Sempre está tendo mudanças, né, questões políticas, econômicas, da concorrência, do próprio mercado, né? Então eu dei, por exemplo, o exemplo dessa grande empresa que ela está trocando as embalagens de plástico para as embalagens de papel. Isso significa, essa mudança que a empresa fez, significa um ponto favorável, por exemplo, para as empresas de base florestal, porque mais papel será produzido para atender essa demanda dessa organização, né? Então, o setor florestal vai aproveitar isso como uma, tá aqui, oportunidade, né? Oportunidade que surge. Então ela vai se adaptar, olha, vamos produzir mais porque houve uma mudança no mercado. Estão deixando de utilizar as embalagens de plástico e vão utilizar as embalagens de papel, né? Agora, e o outro setor? O setor de plástico. Como está pensando, né? Essa é uma mudança desfavorável para o setor de plástico. Aí ele teria que pensar, por que estão trocando a nossa matéria-prima por uma outra matéria-prima? Né? E aí, capacidade adaptativa. O que fazer? Será que eu vou conseguir desenvolver um plástico que seja biodegradável, né? Que tenha um impacto ambiental negativo menor e que possa concorrer com esse papel? Então a empresa, né, o setor de plástico, teria que repensar o que pode ser feito. Mas isso é mudança, gente, mudança, né? Então, uma grande empresa resolveu, estou trocando as minhas embalagens de plástico por uma de papelão, né? E aí isso vai resultar em mudanças nas forças de mercado, né? Nesse caso, dos fornecedores. Então, organização, só para a gente lembrar, né? A gente já falou que a organização pode ser uma pessoa organizada ou pode ser um sinônimo, né, de empresa, da instituição. Então, organização, coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações com o ambiente, né? Aquela ideia, né, do sistema aberto, que se interrelaciona com os outros atores sociais. Já o conceito de cultura organizacional, né, a gente já viu também, é um modo de vida, um sistema de crenças, expectativas, valores, forma de interação e relacionamento com determinada organização. É a forma como as pessoas estão ali dentro, né,
e vestem a camisa, né? Então os valores, as normas que são seguidas, a missão que é aquilo que a empresa ela se dedica, né? Seus objetivos e comportamentos. Então o conceito de mudança organizacional, eu já tinha comentado um pouco antes, né? A mudança, em algumas vezes, ela é planejada, como o caso da mudança do iPhone, né, provocada pela Apple. Então, isso é planejado, essa mudança, ou ela pode acontecer assim numa oportunidade que exista, né? Então, o mundo atual caracteriza-se por um constante ambiente de mudança. A mudança faz parte, tá? O ambiente geral que envolve as organizações é dinâmico, imutável, exigindo delas uma elevada capacidade de adaptação. Adaptação é uma condição básica de sobrevivência. Então, o desenvolvimento organizacional é uma resposta às mudanças, né? Como a empresa se desenvolve ou ela vai contra-atacar uma situação ruim, se fosse aquele exemplo do plástico. Como ela vai aproveitar essa mudança a favor dela, como é o caso do setor florestal, né? Então, a cultura, né, mudança, crescimento, desempenho, execução, inovação. Né? Então, respostas à mudança. Né? Vou inovar produtos, quer dizer, eu vou colocar agora, vou tirar do papel aquelas ideias que eu tinha, vou executar, como eu vou melhorar meu desempenho, meu crescimento, né? Como eu vou aproveitar essa mudança no meu favor. Então, os objetivos individuais e os objetivos organizacionais. Então, o DO, o desenvolvimento organizacional, ele parte do pressuposto que a gente tem como conciliar as metas, né, os objetivos de cada um de nós, empregados, com os objetivos da organização, num plano em que o significado do trabalho seja gratificante e que comporte não só o atendimento, né, dos objetivos da organização, mas também o atendimento aos meus objetivos. Por isso que eu coloquei aqui, olha, não é só o atendimento ao meu objetivo, mas também da organização. Então, pegando algumas figuras, né, de livros, estágios de desenvolvimento de uma equipe, então vai desde o isolamento até comportamento de equipe, individualismo e independência, pouca participação e pouca oferta de ideias e informações. Intercâmbio de ideias e informações, fase de troca de opiniões e participação dos dados. Confiança recíproca, vejo que está no meio. Momento crítico do grupo, eliminação do medo. Comunicação livre e intensa, desenvolvimento progressivo acelerado pela confiança. Já existe uma confiança entre as pessoas. Espírito de interdependência, coesão e responsabilidade solidária e do grupo. Né? E aí, então, a gente tem um modelo de DO, né? Existem alguns modelos, eu vou trazer para vocês esse que provavelmente é o mais conhecido, que é a grade gerencial. Então, na grade gerencial, tu vai ter preocupação com a produção, baixa a alta. Preocupação com as pessoas, baixa a alta. Então, se tu tiver no estilo 1.1, 1,1, existe pouca preocupação com as pessoas e pouca preocupação com a produção. Então, é um estilo baixo. O que significa esse 1.1? Está aqui, olha. Há pouco envolvimento e pouco comprometimento. As pessoas podem estar fisicamente presentes e próximas, mas mentalmente ausentes ou distantes. Aí se tu tem aqui, olha, eu tenho uma preocupação grande com a produção, mas pouco com as pessoas, preocupação com a produção e despreocupação com as pessoas, o 9.1, então o 9.1 tu vai ter aqui, olha, não há oportunidade para participar. As pessoas sentem que, embora tenham contribuições a fazer, elas não são procuradas e serão rejeitadas se apresentarem de forma voluntária. Por quê? Porque a organização está preocupada só com a produção, não está preocupada com as ideias que as pessoas têm.
Aí a gente tem o 5.5, mediocridade, alguma preocupação com produção e alguma com pessoas. Então 5.5, a tomada de decisões é do tipo acomodativo, ou do meio do caminho, com remendo do acolchoado que deixa todos descontentes. Esse é o 5.5. Aí a gente tem 1.9. 1.9 a gente tem aqui, olha, preocupação com as pessoas alta, mas preocupação com a produção baixa. Então 1.9 está aqui, olha, as pessoas procuram não criticar para não serem mal interpretadas, ou com receio de não receberem apoio imediato. As soluções são do mínimo denominador comum, e o comportamento é superficial e efêmero. Ou seja, nesse caso as pessoas fazem o mínimo do mínimo, né? Há uma preocupação maior com elas. O estilo 9.9, preocupação com as pessoas e com a produção, então é a excelência. 9.9, a solução dos problemas se dá pela participação e pelo comprometimento. Então essa aí é a grade gerencial, né? Ela mostra os vários estilos presentes numa empresa. Se preocupa mais com a produção ou mais com as pessoas? E na verdade todos esses 4 aqui, eles não representam uma boa solução, né? Digamos que a alternativa mais interessante é a 9.9, na qual tu está preocupado com a produção, mas também preocupado com as pessoas, ok? Bem, então espero que tenha ficado claro, né? O desenvolvimento organizacional está muito ligado ao que a organização faz frente às mudanças que ocorrem, né? Tem a ver também com o desenvolvimento das pessoas e o objetivo que cada um de nós tem, conciliando com o objetivo da própria organização. Então, agradeço a atenção, convido para conhecer o nosso site, basta digitar lá no navegador, né, administraçãoverde.com.br. Lá tem informações dos nossos livros, das redes sociais, tá, do Administração Verde, e também os convido a se inscrever nos nossos canais no YouTube. Agradeço a atenção e até a próxima aula.